Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar esse sabadão, dia 2 de agosto de 2025. Separei para essa rodada 11 jogos, né? A gente vai ter uma grade aí muito boa. A gente vai ter início de alguns campeonatos, tá galera? Alguns campeonatos aí da Europa iniciando, porém, primeira rodada a gente vai estar só analisando ali, só olhando, vamos ficar assim só observando aí para ver o que vai acontecer, para ver o desempenho de cada equipe aí, pra gente ter pelo menos assim um pingo assim de noção de como que vai ser as equipes aí nesse começo de temporada, né? Então essa rodada aí eu não vou estar colocando muitos jogos desses campeonatos que estou iniciando, né? Primeira rodada, mas deu para separar aqui 11 jogos que eu analisei muito bem, vou estar trazendo no vídeo de hoje para vocês. E no final do vídeo tem bilhete pronto e também o bingo com aquela odd bem alta aí para vocês, tá show? Já vai deixando seu like aqui para fortalecer o trabalho do BetGreen, tá? É muito importante seu like e também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Quanto mais like, mais importante aí pra gente encaminhar esse vídeo para mais pessoas aqui dentro do YouTube, tá? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. E para maiores informações também sobre o grupo VIP, galera, me chama lá no WhatsApp, tá? O número tá aqui na descrição desse vídeo. Me chama lá no WhatsApp que eu vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo mais. Lembrando que agora o nosso grupo VIP, ele tá vitalício, então você pagou assim, pagamento único, né? Pagou uma vez, pronto, você vai ficar no grupo aí pelo resto da vida, tá? Então tem essa novidade aí no grupo VIP, fechou? Então se você quer saber mais informações, me chama lá no WhatsApp, o número tá aí na descrição do vídeo. E vamos aqui mudar a tela, né, galera, que agora a gente vai estar analisando os jogos desse sabadão, né? E nesse sabadão a gente tem aqui campeonato da Finlândia, campeonato da Sérvia, campeonato da Noruega, Eslováquia, Suíça, Brasileirão Série A. Vamos ter campeonato do Uruguai, vamos ter também aqui campeonato, no caso é Copa, né? Copa das Ligas América do Norte e Central e campeonato do Equador. Uma grade assim bem diversificada, né? E o primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o jogo da Finlândia, né? Primeira divisão aí, 11 horas da manhã, nosso primeiro jogo, e a gente vai ter o Cups jogando em casa contra o Haka. Esse jogo aí, onde eu vejo o favoritismo do Cups, né? Na classificação a gente vai ver o Cups em quarto lugar, 9 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 31 pontos, né? Tá bem próximo de se garantir aí na disputa do título, né? Lembrando que os 6 primeiros vão para a disputa do título e os aqui do 7º até o 12º para disputa aí por aquele grupo de rebaixamento, né? Para ver quem vai ser rebaixado. O Cups jogando em casa aí tem a melhor campanha, né, galera? Uma campanha muito boa, 7 vitórias e 2 derrotas apenas, né? E se a gente for ver aqui os últimos 5 jogos em casa, 4 vitórias e 1 derrota, né? Isso incluindo os jogos da Champions, qualificação. O time aqui do Haka, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas nesses últimos 5 jogos, e no confronto direto, 2 vitórias do Cups, 1 vitória do Haka no amistoso, né? E 2 empates, né? Eu particularmente acredito aí que o Cups jogando em casa aí vai buscar esses 3 pontos aí para garantir, né, sua classificação para a disputa do título, né? Então a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, Cups para vencer, e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Cups. Agora o próximo jogo aqui, galera, a gente vai ter a Superliga da Sérvia, né? Campeonato da Sérvia, primeira divisão. A gente vai ter o Vojvodina contra o Estrela Vermelha. Meio-dia esse jogo válido pela terceira rodada, né? E a gente vai ver aí que as duas equipes 100%, né? O Vojvodina venceu os seus 2 primeiros jogos. Na estreia venceu o Radnik 2-0 e no último jogo aí venceu fora de casa o Subotica por 3-1. E o Estrela Vermelha a mesma coisa, né? Na estreia goleou o Javor por 4-0 e no último jogo 7-1 para cima do Belgrade, né? Que goleada. Confronto direto aqui que é importante, né? A gente vai ver aí 4 vitórias do Estrela Vermelha e 1 empate, né? A maioria dos jogos aí sempre batendo muitos gols, né? E acredito que pelo momento aí do Vojvodina, que vai apresentando bom futebol nesse início, contra o Estrela Vermelha, que é o manda-chuva, né, no campeonato da Sérvia, acredito que está ótimo para gols, né? Então, primeira opção, mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, fora vence, né? Estrela Vermelha para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 para Estrela Vermelha.
Agora, próximo jogo aqui, Campeonato da Noruega. A gente vai ter aqui a Elite, né, primeira divisão. Vamos ter o Sarpsborg jogando em casa contra o Brann. Jogo que acontece 1h da tarde. O Brann que foi eliminado, né, da Champions, qualificação na última rodada aí contra o Red Bull Salzburg, né. Perdeu o primeiro jogo em casa por 4-1 e depois o Red Bull ficou ali só cozinhando o jogo, né, ficou empate 1-1 e acabou se classificando, eliminando o Brann, né. Então o Brann que vem com essa eliminação. O Sarpsborg, por sua vez, aí a gente vai ver a classificação. A equipe está em 8º lugar com 22 pontos. Tem um ataque muito efetivo, né? Tanto é que jogando em casa a equipe marca gols quase todo jogo. E o Brann, por sua vez, está em 5º lugar com 30 pontos também, com um ataque bem efetivo, porém uma defesa vazada. Se a gente for ver aqui o time do Sarpsborg nos últimos 5 jogos, marcou gol em 4 jogos, né? Só um aqui da derrota para o Tromsø, que ficou 1-0, né? Foi o único jogo que a equipe não marcou gols, né? Inclusive marcando gols aí contra equipe chata, né? O Viking, o próprio Rosenborg, né? Equipes assim teoricamente fortes. E fora de casa aqui o time do Brann marcou gols, no caso, em 3 oportunidades apenas, né? Porém, nesse confronto direto a gente vai dar uma olhada, a gente vê que tem um equilíbrio total, né? 2 vitórias do Sarpsborg, 1 vitória do Brann e 2 empates, né? Então, assim, aqui, galera, esse jogo ele tá com cara de bater gol das duas equipes e também de sair muitos gols, né? Então, primeira opção, ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes, e a segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Eslováquia. A gente vai ter aqui a Liga Nike, né, que é a primeira divisão, e a gente vai ter essa segunda rodada envolvendo aqui o Slovan Bratislava, que joga em casa, contra o Podbrezova. 3h30 da tarde esse jogo. Na classificação aí, o time do Podbrezova acabou vencendo na estreia por 3-1 em casa o Košice, e o Slovan Bratislava acabou empatando fora de casa contra o Petrov, um empate de 2-2. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver 4 vitórias do Bratislava e 1 vitória do Podbrezova, né? Então, assim, o favoritismo total aí do Bratislava nesse confronto, especialmente jogando em casa, né? Jogando em casa aí, acredito que a equipe vai vir com tudo. Vem de uma classificação na Champions, né? Para a próxima fase aí, né? Venceu o primeiro jogo contra o Zrinski 4-0 e depois empatou em 2-2, então conseguiu a classificação. E aqui nesse jogo a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? O Slovan Bratislava para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Slovan Bratislava. Agora vamos aqui para o campeonato da Suíça. A gente vai ter aí o nosso querido Basel jogando em casa contra o Grasshopps. Esse jogo que acontece 3h30 da tarde, válido pela segunda rodada, né? Na estreia acabou que o Basel perdeu, né? Perdeu jogando fora de casa contra o St. Gallen por 2-1. E o Grasshopps também perdeu, né? Jogando em casa aí para o Luzerne por 3-2. Então, assim, duas equipes que vêm de derrota. Mas se a gente for pegar aqui o confronto direto, o Basel venceu 3 vezes e o Grasshopps venceu 2, né? Acredito aí que esse jogo o Basel vai com tudo pra cima aí do Grasshopps, né? Tá pagando uma de 1,34 para complementar bilhetezinho ali, fazer uma duplinha, tá excelente. E a primeira opção a gente vai com a dica, né? Casa vence. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Basel, 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui, Brasileirão Série A, a gente tem o Sport contra Bahia, né? Confronto de equipes aí do Nordeste, 4h da tarde esse jogo, né? O Sport que precisa vencer, né? Pelo menos uma, pelo amor de Deus. A equipe do Bahia aqui, visitante, está em 4º lugar, fazendo uma ótima campanha, né? 28 pontos, na última rodada acabou vencendo o Juventude por 3-0, enquanto o Sport é o último colocado, assim, uma estatística assim, até triste, né? Mas por curiosidade, o Sport, juntando a Série A, Série B, Série D e Série C e Série D, né? A, B, C e D, a primeira, segunda, terceira e quarta divisão, o Sport é a única equipe que não venceu. Então, assim, juntando mais de 100 e poucas equipes, o Sport é a única equipe que não venceu, cara. É assim, um troço bizonho. E a gente vai ver, né? 5 empates, 10 derrotas, somando 5 pontos apenas, né? Precisa vencer aí pelo menos umas 4 partidas seguidas para tentar sair da zona do rebaixamento. Então, assim, não é tarefa fácil, né? O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. O Bahia venceu 2 vezes e o Sport venceu 3. Então, assim, o Bahia tem um pouquinho de... O Sport, né? Tem um pouquinho de favoritismo em cima do Bahia aí, né?
Bahia venceu 2 vezes, Sport venceu 3. Então vamos ver aí se o Sport surpreende e consegue a primeira vitória no campeonato, né? Mas aqui a primeira opção que eu vou pegar para vocês, galera, é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Que tem grande chance aí de bater 2 gols ou mais. E a segunda opção, ambos marcam, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, galera? Sendo realista, eu vou botar um 2-1 Bahia. 2-1 Bahia porque está com um momento melhor e o Sport aí no desespero, né? Então 2-1 Bahia aí é o placar que eu deixo. Talvez um empate com gols. Agora o próximo jogo aqui, 5h30 da tarde, a gente tem Campeonato do Uruguai. Vamos ter aqui o Nacional contra o Montevideo City. Jogo que acontece 5h30 da tarde e a gente vai ver na classificação aí todo mundo zerado, que ainda não teve jogo, né? É início desse encerramento, né? Dessa nova fase aí. E a gente vai ver os últimos 5 jogos aí, o Nacional não perdeu, né? São 4 vitórias e um empate, né? Uma campanha muito boa por sinal. Já o Montevideo City está com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nesses últimos 5 jogos. No confronto direto, Nacional venceu 3 vezes, Montevideo venceu 1 e teve um empate, né? Então, assim, favoritismo total pro time da casa vencer, né? Cá entre nós. Primeira opção que a gente vai com a dica, casa vence, né? Nacional para vencer. E a segunda opção, casa mais de um gol e meio, né? No caso, Nacional para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Nacional. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo do Brasileirão, a gente vai ter Mirassol, né, que é a surpresa positiva aí desse campeonato, né, vai fazendo uma ótima campanha, jogando em casa contra o time do Vasco, né, que vai vivendo altos e baixos. 6h30 da tarde esse jogo, a gente vai ver aqui na classificação o Mirassol em 7º lugar com 25 pontos, se vencer, por exemplo, galera, o Mirassol, ele vai a 28 pontos e entra aqui no grupo dos 6 melhores, né, pega a vaga aqui do Bragantino, por exemplo, ele não passa o Bahia por conta do número de vitórias, né. O Mirassol vai a 7 vitórias, por exemplo, vencendo o Vasco, e o Bahia já tem 8, né? O primeiro critério do Brasileirão é o número de vitórias, e depois que vem o saldo, né? Porque se fosse o saldo, ele passava, né? Porque tem o saldo de 10, enquanto o Bahia tem 7, né? Mas tem essa questão aí do número de vitória aí como primeiro critério. O Vasco, por sua vez, está beirando a zona do rebaixamento com 15 pontos, né? Mesma pontuação do Santos, porém tem um jogo a menos e tem um saldo de gol aí menos pior, vamos dizer assim, né? Tem menos 4 de saldo e o Santos tem menos 6, por isso que o Vasco não está na zona do rebaixamento, mas já tem que começar a ligar o alerta para ontem, né, por sinal. O Mirassol nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, e o Vasco 4 empates seguidos e 1 derrota, né? O timezinho para gostar de empate, esse time do Vasco, né? Confronto direto não tem nenhum jogo para a gente analisar, mas aqui, galera, pela lógica, né, a gente vai com a dica, casa vence com empate anula, né? Mirassol para vencer com empate anula e para dar aquela garantia extra, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Mirassol, 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui, Copa das Ligas, América do Norte Central, a gente vai ter aqui o Inter Miami de Messi, Suárez e companhia contra o Necaxa, né? Uma equipe dos Estados Unidos contra uma equipe do México, 8 horas da noite esse jogo. A gente vai ver aí, né, segunda rodada, na primeira rodada as duas equipes venceram, né? O Necaxa aqui, por exemplo, venceu por 3-1 e o time do Messi aí venceu também na estreia por 2-1, né? Venceu o Atlas por 2-1. Então duas equipes aí com 3 pontos aí na primeira partida, né? Vencendo aí na estreia dessa Copa das Ligas. Os últimos 5 jogos do Inter Miami, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Necaxa, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, a princípio não apareceu nenhum jogo. Mas aqui, galera, pela lógica, a gente vai com o time do Messi para vencer, né? Inter Miami para vencer aí nossa primeira opção, né? Casa vence. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida, né, que tem tudo para ser um jogo aberto com muitos gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Inter Miami. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo do Brasileirão Série A, a gente vai ter Fluminense e Grêmio, né? Promete ser um grande jogo, né? Fluminense que vem de uma ótima vitória fora de casa na Copa do Brasil contra o rival do Grêmio, né? O Internacional, né? O Fluminense jogando lá na casa do Internacional venceu por 2-1 e agora tem um empate a seu favor no jogo de volta, né? E agora vai tentar vencer mais um time gaúcho, né? O time aí que Renato Gaúcho, por exemplo, conhece muito bem, que é o Grêmio, né? 9 horas da noite esse jogo, a gente vai ver a classificação aí, o Fluminense em 12º lugar com 20 pontos, né? 24 derrotas seguidas no Brasileirão, né? Conseguiu quebrar essa sequência na Copa do Brasil, mas no Brasileirão tá 4 derrotas seguidas. E o Grêmio, por sua vez, está aqui em 14º lugar também com 20 pontos, porém tem uma vitória menos do que o Fluminense e tem um saldo de gol também pior do que o Fluminense, né? E no último jogo acabou vencendo o Fortaleza por 2-1, né? Um bom resultado jogando em casa, mas agora acredito aí que o Fluminense vai tentar aí quebrar essa sequência ruim no Brasileirão, tá? O confronto direto aqui a gente vê Fluminense venceu uma vez, Grêmio venceu 3 e teve um
empate, né? Então, assim, o Grêmio tem favoritismo nesse confronto, né? Mas, vamos ver, né? Jogando em casa aí, o Fluminense vai tentar quebrar aí essa sequência ruim. A primeira opção que eu vou deixar para vocês, galera, é a dica mais de um gol e meio na partida, né? A dica mais segura, na minha opinião. E a segunda opção, casa vence, né? Fluminense para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 Fluminense. E o nosso último jogo aqui da lista, galera, a gente vai ter campeonato do Equador, a gente vai ter o Independente Del Valle contra o El Nacional. 9 horas da noite esse jogo onde eu vejo favoritismo total do Del Valle, né? Del Valle aí líder do campeonato de forma isolada aí com 46 pontos, né? São 13 vitórias, 7 empates, 2 derrotas apenas, enquanto o El Nacional no meio da tabela aqui em 11º lugar com 25 pontos, né? 6 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. É uma equipe que oscila bastante, né? Tanto é que nos últimos 5 jogos só venceu um, enquanto o time do Del Valle aí 4 vitórias e um empate nesses últimos 5 jogos, né, contando a goleada para cima do Vasco, e os outros jogos aqui tudo pelo Campeonato do Equador, né, 2 jogos pela Sul-Americana e o resto tudo pelo Campeonato do Equador, né. Confronto direto tem até um equilíbrio, né, são 3 vitórias do Del Valle e 2 vitórias do El Nacional, mas acredito que agora jogando em casa e pelo momento que vai vivendo, o Del Valle aí grande favorito, né. Então a primeira opção, casa vence, Independente Del Valle para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Del Valle. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para esse sabadão. Espero que vocês gostem, que a gente possa lucrar bastante, né? O primeiro final de semana aí desse mês de agosto. E vamos começar aí com o pé direito, se Deus quiser, né? Agora eu vou deixar seguir para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida nosso bingo com a odd alta, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, a gente vai aqui com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou, campeonato da Noruega, jogo entre Sarpsborg e Brann, a gente pegou aqui ambas equipes marcam, né? O famoso ambos marcam. Aí o segundo jogo, Brasileirão Série A, Mirassol e Vasco, a gente pegou Mirassol mais de meio gol, né? No caso, Mirassol para marcar um golzinho aí, independente do resultado final. E o terceiro jogo também do Brasileirão, Fluminense e Grêmio, a gente pegou Fluminense mais de meio gol, né? Mesmo esquema aí do Mirassol, né? Fluminense tem que marcar um golzinho, independente do resultado final. Aí aqui a gente teve uma odd, galera, uma odd total aqui de 2,13. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$213,35. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora eu vou deixar seguir para vocês aí o nosso bingo com a odd alta, tá? E o nosso bingo da rodada ficou assim, ó. A gente pegou aqui nesse bingo 5 jogos. O primeiro jogo aqui, campeonato da Finlândia, né? Jogo entre Cups e o Haka, né? Esse aqui, o Kopian, tá um nome diferente, mas é Cups, tá? A gente pegou aqui vitória do Cups nesse jogo contra o Haka. Aí o segundo jogo aqui, campeonato da Eslováquia, Slovan Bratislava contra o time do Podbrezova. A gente pegou aqui o Bratislava para vencer. Aí o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Sport e Bahia. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Aí o quarto jogo, Copa das Ligas América do Norte Central, Inter Miami Necaxa, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. E o outro jogo aqui também, né, o último jogo do nosso bingo pelo Brasileirão, né, Mirassol e Vasco, a gente pegou o mais de um gol e meio na partida. No total, o nosso bingo aqui, galera, teve uma odd de 5,75, né, ficou uma odd muito top, né, e acredito que pela lógica tem tudo para esse bingo bater nessa rodada de sabadão, tá? Lembrando a todos vocês que o link do bilhete e do bingo vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Tudo por ordem. O primeiro link é do bilhete pronto e o segundo link é do nosso bingo, tá? É só você clicar nesse link, você já vai direto pro bilhete pronto, né? Já vai estar prontinho, não precisa ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado, né? Vai estar aí já mastigado para vocês. É só colocar o valor que você deseja fazer a sua aposta, tá? Lembrando que o bilhete aí e o bingo foi feito lá na Estrela Bet, então se você não tem conta lá, clica no link, faz seu cadastro, aproveita as vantagens dentro do site, né, da Estrela Bet e aproveita também para fazer o bilhete e o bingo da rodada aí desse sabadão. Fechou, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá, galera? Deixa aí bastante comentário aí, elogio, crítica, sugestão, principalmente sugestões aí de vídeo, né, que como a gente vai ter o início aí dos campeonatos de elite da Europa, acho que na próxima semana, né, já tá iniciando alguns, né, então vai ter muita novidade aí e você deixa aí seu comentário aí, qual tipo de conteúdo que você quer assistir aqui no canal Bet
BetGreen, tá show? E quem puder também compartilha, né, o link desse vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais, em grupo, WhatsApp, Telegram, essas coisas tudo, tá? Compartilha aí pro pessoal conhecer o canal BetGreen, fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nesse sabadão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!